Código de ética é um assunto muito importante, muito discutido atualmente. A gente precisa realmente de ter consciência disso para que a gente possa viver a profissão de forma justa, de forma correta, de forma adequada, de forma honesta e de forma ética. Então, quando a gente pensa na nossa profissão, a gente não pode pensar na nossa profissão só a curto prazo, naquilo que nos favorece de hoje para amanhã, num período muito curto de tempo. A gente precisa pensar na nossa profissão a longo prazo. A gente precisa pensar em quem nós queremos ser daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como eu, por exemplo. Então, é sempre muito bom a gente ter esse cuidado mesmo com esse e o respeito ao nosso código. Bom, vou começar aqui. E então, vamos lá. Vou começar. Muitas pessoas vão assistir isso depois, então boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver me ouvindo, me assistindo, e sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal Domine a Nutrição, um canal onde nós falamos especialmente da nutrição voltada para unidades de alimentação e nutrição, aquilo que a gente chama carinhosamente dentro do curso de nutrição de UAN. Então, aqui é o espaço onde a gente tira para falar muito sobre o UAN, e sobre aquilo que favorece a nossa carreira futura, porque quem é nutricionista de UAN, essa semana eu fiz um post perguntando, na verdade no final de semana, perguntando qual o Nutri que gostaria de ter o seu próprio negócio. E o nutricionista de UAN, ele tem um embasamento teórico e prático especialmente para ser um consultor de alimentos e ter a sua própria empresa, a sua própria carreira, o seu próprio negócio. Então sejam muito bem-vindos a esse canal Domine a Nutrição, que está aqui para falar para vocês sobre o dia a dia de nós, nutricionistas de UAN, e de como nós podemos transformar a nossa carreira de UAN em uma carreira muito promissora, seguindo na área de consultoria, montando a sua própria empresa, tendo os seus próprios nutris, trabalhando para outras empresas e fazendo realmente uma carreira próspera e de sucesso. Muito obrigada a presença da Ana Rodati, minha querida coach, que está aqui presente hoje comigo, a Maísa, que acabou de entrar, o Natanael. Coloquem aí o aviãozinho, mandem para os colegas nutris, porque hoje o assunto é muito importante, gente. Hoje é código de ética. E aí, falando sobre código de ética, olá Luana, falando sobre código de ética, a nossa resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, de número 599, de 25 de fevereiro de 2018, fez uma atualização, revogando todos os códigos anteriores. E aí, gente, eu queria deixar para vocês também uma questão. Eu vou passar os capítulos aqui rapidamente, porque senão a nossa live não dá tempo, mas o que vocês tiverem de perguntas, por favor, deixem aí, que ou eu vou responder. Às vezes a gente abre uma outra live aí, fecha essa e abre outra para responder as questões, porque muitas vezes são muitas dúvidas que surgem com relação a código de ética. Ou também deixem que eu vou responder no direct ou nos stories amanhã, tá bom? E aí vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, né? Eu fui professora de ética em 2010 aqui na Faculdade Anhanguera de Anápolis, e quando eu fui dar aula de ética e marketing, empreendedorismo na área de nutrição, muitos alunos me perguntavam: professora, mas para que serve esse código de ética? Porque, infelizmente, nas faculdades, ele não é muito passado, não é vivenciado e vivido como ele deveria ser. Então passa assim como se fosse um documento sem importância, como se fosse uma coisa que a gente não precisasse dar um valor extremo a ele. E aí, por isso, muitos alunos, ao meu ver, a ética deveria ser falada desde o primeiro momento que a gente pisa na faculdade. Todas as disciplinas deveriam ter um toque de ética naquela disciplina que o professor está ministrando, porque o código de ética ele está presente em todas as disciplinas.
Então, ao meu ver, o código de ética deveria ser passado quase que diariamente por nós, professores. Eu, por exemplo, fui dar código de ética já no último período da turma de nutrição. Imaginem só, o pessoal já estava se formando quando foi ter aula sobre ética. E aí, uma das primeiras perguntas é essa: professor, o que o código de ética faz? Para que serve esse documento que parece ser tão extenso, tão cheio de regras, deveres e obrigações? Bom, gente, o código de ética, eu gosto de falar de um jeito que torna o código de ética muito simples. O código de ética é aquilo que norteia a nossa atuação profissional. Ele dá um norte pra gente. Ele coloca a gente no rumo, ele dá um prumo pra gente. Então, ele nos dá os princípios que a gente deve seguir, ele mostra quais são as nossas responsabilidades, ele fala sobre os nossos direitos e diz quais são os nossos deveres. E, acima de tudo, ele está sempre preocupado com quem nós vamos servir. Porque lembrem-se, um profissional estuda e trabalha para servir alguém, para servir o outro, para educar, para tratar, para curar, seja qual for o trabalho que ele desempenha. Mas o trabalho é isso, é o serviço para o outro. Então o código de ética, ele se preocupa de que forma nós nutricionistas estamos servindo aos indivíduos que nos procuram e também às coletividades que nós assistimos. Então é para isso que serve o código de ética, viu? Porque ele dá um norte, ele dá um rumo para a gente e ele também se preocupa com a realidade que a gente está vivendo no momento. Vocês vão ver que esse ano nós tivemos 2 modificações no nosso código de ética, especialmente para quem está trabalhando com consultório, que antes nós não podíamos atender online, apenas presencialmente, e agora nós já podemos. Isso está no nosso código até dia 21 de fevereiro de 2021 e possivelmente continuará, porque aí nós temos um novo momento dentro do cenário nacional. Depois da pandemia, com as redes sociais cada vez mais em alta, é lógico que o código de ética também precisará se atualizar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aqui agora. Hoje o assunto é código de ética. Deixem sua perguntinha, sua dúvida, seu questionamento, porque é mais um bate-papo do que propriamente uma aula. E por que ter e conhecer e respeitar um código de ética? Então as profissões, cada qual tem seu código de ética, e por que é que a gente precisa respeitar isso e, acima de tudo, segui-lo? Gente, nós precisamos seguir um código de ética e ele existe por um motivo simples. Quando nós temos várias pessoas pertencendo a uma coletividade, a um grupo como nós, nutricionistas, a quantidade de nutricionistas que somos espalhados por todo o Brasil, quando nós, então, somos membros desta coletividade de nutricionistas, imagine que cada um de nós tem a sua maneira de pensar. Cada um de nós tem a sua maneira de agir. E isso depende muito da nossa história, do jeito que nós fomos aprendendo as coisas, como fomos educados. E aí, o que acontece quando cada um pensa uma coisa e não existe um código que nos coloque no eixo, no prumo? Vai virar uma bagunça, gente. Cada um vai fazer do jeito que bem entender, do jeito que bem achar que está certo. E isso com certeza não vai funcionar. Então, é importante que, como membros de uma coletividade, onde a gente compartilha maneiras de pensar, de sentir e de agir, a gente então tenha uma estrutura que tenha um conjunto de regras e normas que condicionem essas relações. Porque senão a gente vira uma confusão muito grande, cada um pensando de uma forma, cada um agindo do jeito que bem entender. Então é por isso que a gente precisa realmente de conhecer e respeitar o nosso código de ética. E nós temos várias responsabilidades profissionais e é disso que trata o nosso primeiro capítulo, das nossas responsabilidades. Então o primeiro capítulo diz
que é direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio. Então, está resguardado a nós o direito de recusar o trabalho. Hoje, eu fiz algumas perguntas ali na nossa equipe, por onde eu passei, por onde eu andei. Ontem teve algumas perguntas do pessoal da faculdade. E uma das perguntas que hoje surgiu para mim quando eu falei lá na nossa equipe que eu ia tratar sobre código de ética na live de hoje era: Ana, primeiro ponto lá na responsabilidade profissional diz como que é nosso direito recusar exercer a profissão. Como eu sou consultora de alimentos, então eu chego em muitos locais que às vezes está assim um completo desacordo com a legislação sanitária. E aí algumas pessoas me perguntaram: quando você entra num lugar assim, que está completamente em desordem, em desacordo com a legislação, você abandona esse lugar? Gente, eu não abandono. Não é porque a legislação me dá o direito de, por exemplo, me recusar a exercer a profissão nesse local que eu vou me recusar. Antes de qualquer coisa, eu vou primeiro entender aquele local, até porque se aquele lugar tivesse tão certinho, ele não precisaria de mim. Então é muito importante a gente saber e entender em que momento recusar. Ontem foi feita uma pergunta na minha aula de ontem falando sobre ética e, por exemplo, eu já me recusei a trabalhar em locais onde eu descobri que havia, por exemplo, roubo de carga. Então eu trabalhava, num local, um atacadista, e nós ficamos sabendo que ali existia roubo de carga. Então é diferente. Ali eu me recusei realmente a trabalhar. Eu não poderia jamais fazer vista grossa para esse tipo de situação. Por mais que eu fosse bem remunerada, por mais que eu quisesse permanecer naquele local, eu não poderia. É duro quando a gente engasga com a própria saliva, né, gente? Mas aí é muito importante entender as nuances dessas situações. Por exemplo, cabe a nós e a nosso direito pleitear remuneração adequada. Ainda hoje, participando de um grupo de nutricionistas, eu vi quando a colega perguntou se aquele valor de salário que estava sendo pago para 40 horas e agora queria ser pago por 44 horas estava justo e adequado. Olha só, a gente tem uma base dos nossos salários que está no lá no Conselho Federal de Nutricionistas. A gente tem uma tabela de honorários para a gente seguir, para a gente procurar negociar dentro dela. Então é justo que a gente busque melhor remuneração, que a gente corra atrás disso, porque todos nós queremos ser prósperos. Então é importante e é nosso direito pleitear isso. Recusar propostas, situações incompatíveis com as nossas atribuições, ter muito cuidado então em saber, existem legislações específicas para falar sobre as nossas atribuições. Gente, eu ando querendo fazer um dia por semana de live só falando sobre legislação. Me conta aí se vocês acham que isso seria interessante ou não. Coloca um joinha aí pra mim, acena pra mim. Fala, me conta se seria bacana eu tirar um dia da semana para falar sobre as lives, para falar sobre legislação. Por quê? Porque muitos de nós não sabemos quais são as nossas atribuições. Então, Natanael já disse que quer essa live aí sobre legislação. Eu considero muito importante. Às vezes, gente, parece um assunto enfadonho e chato, mas é um assunto importantíssimo. E aí, quanto mais a gente falar sobre isso, mais nós vamos entender quais são as nossas atribuições e o que nós podemos aceitar e recusar. Podemos e temos o direito de prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos. Isso muitas vezes causa dúvida nas pessoas. Ah, será que eu posso fazer alguma coisa gratuita? Alguém está fazendo gratuito. Entendam que existe uma diferença entre ser gratuito com fim, como diz a legislação, como diz o nosso código, com fim social e humano, e ser gratuito para se promover e fazer sensacionalismo. Existe uma diferença muito grande. É por isso que nós precisamos
realmente entender cada pedacinho do código e saber colocar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, essa questão de oferecer alguma coisa gratuita, nós podemos, mas desde que isso seja para fins realmente sociais e humanos e atenda aquilo que é o nosso princípio básico de educação nutricional, levar a saúde à população, enfim, isso sim a gente pode fazer. E aí aparecem os nossos deveres. Olha só, é dever do nutricionista exercer suas atividades com transparência, ter ciência de seus direitos, manter-se atualizado quanto às legislações. Gente, quantas legislações apareceram esse ano, hein? Quantos protocolos novos depois da chegada do coronavírus? E às vezes a gente passou batido por tudo isso sem sequer dar uma olhada e muita coisa mudou, especialmente na área de UAN. Algumas situações que não eram previstas, por exemplo, o uso de máscaras por nossos colaboradores, agora em algumas situações são exigidas, as questões de embalagem, de ensacamento de talheres, autosserviço, distanciamento nos refeitórios, enfim, estar por dentro das legislações. Isso é importante, faz parte do nosso código. Assumir responsabilidade por nossas ações. Ter um trabalho digno, justo, manter-se atualizado com relação aos conhecimentos, às práticas, para que o nosso serviço ande bem, que ele aconteça de verdade. Manter indivíduos e coletividades sob a nossa responsabilidade informados sobre os procedimentos, benefícios e riscos quando houver. Isso é muito importante, gente, quando nós pensamos, por exemplo, em consultório de nutrição. Às vezes a gente passa aí alguma dieta, alguma orientação e sequer explica para o cliente qual é o objetivo daquilo tudo. Então isso faz parte. Nós precisamos, isso é um dever nosso, orientar, esclarecer. Por isso que eu digo sempre que o nutricionista é um profissional educativo sobremaneira, porque ele está sempre educando alguém ou alguéms, né? Quando a gente trabalha com coletividades. Manter o sigilo e respeitar a confidencialidade de informação do exercício da profissão. Muito cuidado na hora de fazer comentários acerca do seu trabalho. Cuidado, eu já vi muito nutri cometendo um engano de comentar, por exemplo, nossa, eu visitei determinado restaurante, aquilo lá é um lixo, nem vai lá comer, pelo amor de Deus, nem se aproxime daquele lugar. Quer dizer, a gente tem que entender até que ponto que eu estou trabalhando para aquele cliente e estou levando lá para fora informações que são sigilosas. Gente, tem uma coisa que todo mundo quer saber, que é a história das redes sociais, né, na nutrição. Como é que a gente pode se virar com as redes sociais? Alguém aí tem alguma curiosidade nesse sentido sobre redes sociais? O que a gente pode fazer ou não? Porque já tá chegando na hora aí. Coloca para mim quem é que tá a fim de saber sobre redes sociais e pensa na sua pergunta sobre redes sociais. Será que vocês que estão aqui me assistindo, somos 7 agora, estou marcando 7, adoro, não, baixou para 6, gente, põe esse aviãozinho aí para chamar mais colegas nutricionistas, vamos ver se a gente consegue chegar no 10? Bora lá ver se a nossa live de hoje chega em 10 pessoas. Semana passada, que o assunto era maravilhosamente, todo mundo ama, ficha técnica, né? Chegamos a quase 30 pessoas, gente. Fiquei feliz demais, falei para quase 30 nutris aqui no canal. Então, põe esse aviãozinho aí para funcionar. Chama os colegas nutris para a gente falar sobre redes sociais aqui e nosso código de ética. E aí vamos lá para o nosso capítulo 2, que trata das relações interpessoais. Falando nisso, alguém que tá aí, ninguém colocou um joinha para saber. Oi, Paula, tá boa? Que bom que você tá aqui. Vocês não colocaram um joinha aí para mim para saber se vocês estão querendo saber sobre código de ética e redes sociais, né, gente? Ninguém colocou. Acho que vou pular esse capítulo. Relações interpessoais, gente. Direito. Denunciar atos que caracterizem como agressão, assédio, humilhação, intimidação, perseguição. Às vezes, gente, isso é mais comum do que parece. Num ambiente onde é muito feminino,
onde nós trabalhamos, a maioria dos nutricionistas, vocês sabem, mais de 90% de nós somos mulheres, e nós trabalhamos em ambientes muito masculinos, na grande maioria das vezes, né? Principalmente enquanto nutricionistas de UAN e consultores, e isso acontece muito, questão de assédio, outras vezes de humilhação, e aí até nós humilhando colaboradores. Isso também é comum, gente. Existem muitos nutricionistas que às vezes usam do poder, do cargo e humilham às vezes os colaboradores. Muito cuidado na hora de chamar atenção, não chamar atenção em público. E até diz aqui que é dever fazer uso do poder que sua posição permite, sim, só que é vedado praticar atos que caracterizem agressão, assédio, humilhação, intimidação, manifestar publicamente posições depreciativas e difamatórias. Olha, isso aqui é um ponto importante, gente. O Natanael disse, por favor, é um assunto que precisa muito ser falado hoje, Nutri e redes sociais, muito mesmo. Vamos falar. Olha que coisa mais interessante que às vezes as pessoas não se dão conta. Prestem atenção nesse item. Manifestar publicamente posições depreciativas e difamatórias sobre a conduta ou atuação de nutricionistas e de outros profissionais da área. Gente, cuidado na hora de falar do colega. Aliás, nunca falar do colega. Né? Então, cuidado na hora de falar de forma difamatória, depreciativa, isso a gente não pode fazer, tá vedado. Boa noite, Luiz, boa noite. No capítulo 3, que trata das nossas condutas e práticas, diz o seguinte: é direito nosso realizar nossas atribuições sem interferência de pessoas não habilitadas. Gente, lembrem-se, nós trabalhamos em ambientes, principalmente nós nutricionistas de UAN, os nutricionistas hospitalares, o próprio nutricionista clínico que está ali de frente para o paciente. Nós trabalhamos, na grande maioria das vezes, com as pessoas que não são habilitadas para dar, entre aspas, palpite no nosso trabalho. Então, é direito nosso realizar as nossas atribuições sem interferência. Agora, muito cuidado. Eu gosto sempre de dar um toquezinho assim da minha vivência, da minha prática e aquela nuance, aquela coisinha que faz a diferença. Muito cuidado, gente, porque uma coisa sou eu realizar as minhas atribuições sem interferência, mas outra coisa sou eu escutar as pessoas e os seus desejos. Por exemplo, enquanto nutricionista de UAN, pense, um dono de restaurante me contrata porque ele tem dores, ele tem problemas e ele quer compartilhar comigo e ele quer dizer o que ele gostaria que eu priorizasse. Então tomem cuidado com isso. Às vezes é uma questão de analisar, porque às vezes a gente simplesmente pega e faz do jeitinho que a gente quer. Também não é isso que o código está dizendo. Certo? O código está dizendo para a gente realizar nossas atribuições. Por isso que a gente tem que conhecer a legislação e saber qual é a nossa atribuição. E também saber o que a gente combinou com a pessoa, né? O que vai estar lá no nosso contrato. E saber ouvir, saber priorizar qual atribuição vai ser mais necessária agora, outra depois. Às vezes negociar e às vezes inclusive abrir mão num primeiro momento, para que a pessoa confie em você e aceite o seu trabalho. Olha só, gente, é vedado ao nutricionista induzir indivíduos ou... baixou 9, quase, chegamos no 10 e voltou para o 9, gente. Eu fico feliz quando tem mais nutris aqui, porque a gente tem condições de falar para mais pessoas, vocês de me perguntarem, e com a pergunta de vocês eu aprendo sempre um pouquinho mais, porque tem muitas coisas que eu também não sei. E então, olha só, é vedado ao nutricionista induzir indivíduos ou coletividades assistidos por outros profissionais a migrarem para outro que ele tem algum tipo de vínculo. Já viu o seguinte? Eu trabalho em uma clínica, vou mudar de clínica e vou induzir as pessoas, às vezes, ou tem alguém em outra clínica, vou induzir as pessoas a mudarem de espaço. Tomem cuidado, gente, com isso, tá? Muito cuidado. Tomem cuidado com a história de receber comissão, remuneração, gratificação, presentinhos.
por serviços que você está prestando. Muito cuidado com essa história, tá? Por quê? Porque é vedado o nutricionista receber comissão, receber remuneração extra, receber gratificação, receber benefícios diversos, isso é vedado. Receber honorários ou qualquer benefício em instituições públicas. Lembre-se que, se você é funcionário público, você não pode cobrar pelo serviço que você está prestando no serviço público, você já está recebendo no serviço público. Então, é vedado ao nutricionista receber honorários de outras, daquilo que ele está prestando serviço dentro do serviço público, né? Ele não pode cobrar por aquilo. Cobrar ou receber honorários de indivíduos por procedimento com remuneração já prevista em plano de saúde. Gente, tomem cuidado. Olha quem é nutriclínica aí, muito cuidado, porque às vezes você já é de um convênio. Você é nutricionista, por exemplo, da Unimed. E aí você diz para os seus pacientes da Unimed, olha, eu sou nutricionista da Unimed, eu atendo o plano da Unimed, mas você tem que me pagar R$100 a mais. Ora bolas, veja bem, gente, se você não está satisfeito com o que a Unimed está te pagando, saia da Unimed. Ou, estou falando Unimed, mas saia do plano de saúde que você está, certo? Então, ou daquele lugar que você tem algum convênio. Se você não está satisfeito com a sua remuneração, saia, vá procurar outro, porque é vedado a você cobrar a mais do seu cliente que já está pagando determinado plano. E aí a gente vai ver aqui das condutas e práticas que estão no capítulo 3, que trata os nossos deveres. Olha só, os deveres do nutricionista diz o seguinte: exercer suas atividades definidas nas legislações em tempo compatível para isso. Tá vendo quanto no Código de Ética a gente fala sobre legislação? Gente, tem tanta legislação para a gente entender, para a gente estudar, para a gente conhecer, para a gente aplicar na nossa rotina, mas são tantas que a gente realmente precisa falar mais sobre isso, porque eu vejo que não é um assunto muito estudado nem muito falado na faculdade. E depois que a gente sai, parece que a gente apagou isso totalmente da memória. Então a gente larga de mão. E aí diz o seguinte, nesse Código de Ética aqui de 2018, falava que a consulta de nutricionista só poderia ser presencialmente, tá? Isso mudou agora esse ano, a gente já falou no início da live. E olha só, orientações nutricionais, sim, desde sempre. Orientações nutricionais e acompanhamento já poderiam ser realizados de forma não presencial, tá? Orientações e acompanhamento. Então veja bem, isso inclusive, passar orientações quer dizer, por exemplo, como um alimento funciona, qual o benefício daquele alimento, tudo isso é possível da gente falar dentro das redes sociais. Nós podemos falar disso inclusive. Orientações, aliás, considerar as condições alimentares e nutricionais de saúde de vida dos indivíduos ou coletividades em sua tomada de decisões. Muito importante. A gente precisa entender as condições que realmente as pessoas que nos procuram, as coletividades que nós atendemos, quais são, para que a gente possa ter uma tomada de decisões adequada. Respeitar os limites de atuação de outros profissionais. Gente, tem muito nutri que fica prescrevendo atividade física, pelo amor de Deus, isso não. A gente não pode fazer isso, e o pior, a gente fica procurando encrenca, entendeu? Os profissionais, educadores físicos vão ficar chateados com você. Eu fui nutricionista clínica esportiva durante muitos anos. E eu tinha um círculo de amizade com educadores físicos muito grandes. Porque eu nunca prescrevi treino. Nunca nem disse para o meu cliente que eu achava que naquele momento era melhor ele fazer treino aeróbico, de jeito nenhum. O que eu fazia era pegar o telefone, eu ia até a academia, ou mandar um WhatsApp e falar com o personal, com o educador físico, qual era o momento que ele estava pensando em colocar para a pessoa, que tipo de exercício estava mais adequado para eu poder fazer um ajuste da dieta, fazer um ajuste calórico ou de um micronutriente, enfim. A gente tem que ter esse cuidado de não atravessar
o caminho do outro. Quantas pessoas falam assim também? Nossa, você parece uma psicóloga, você não é minha nutricionista, você é minha psicóloga. Não pode aceitar isso não, gente. Você já fala logo, não. Eu sou sua nutricionista e estou apenas te ouvindo como um profissional, né, da área da saúde que quer ver seu bem-estar. Então, cuidado, para senão você fica toda feliz, ai que bom, sou até psicóloga. Não, gente, a gente não é, nós não temos essa formação de jeito nenhum. Então, isso a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes um outro profissional da área, ele vai se chatear. Não é verdade, nós não ficamos chateados quando alguém fica passando dieta? Se um psicólogo passa dieta, se um educador físico passa dieta, a gente se chateia. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro profissional também. Outra coisa que está prevista aqui, que a gente deve encaminhar a outros profissionais habilitados. Então, olha, você encaminha para coach, você encaminha para terapia, você encaminha para psicólogo, para educador físico. Você tem inúmeros profissionais aos quais você pode encaminhar, para médicos, né, os seus clientes no caso de consultório. É muito importante você entender que você deve fornecer informações para a continuidade das ações pela equipe de outro ou por outro nutricionista. Olha só, se o seu paciente mudou, por exemplo, de plano e aí não vai mais atender com você, você tem que passar tudo o que estava acontecendo para o colega. Se você saiu de uma empresa de consultoria, e aí muitas vezes eu vejo pessoas saindo da empresa de consultoria e levando os documentos embora. Ele até vendeu já aquele documento, gente. E aí tá levando os documentos embora, deixando o coitado do dono do restaurante sem nada lá. Cuidado, gente, isso não pode acontecer. E agora chegou o capítulo 4. Será que eu pulo ou eu vou adiante? Meios de comunicação e informação. Pulo ou vou ou sigo no capítulo 4? Quem quer capítulo 4, põe aí o número 4 aí para eu saber. Senão eu vou pular pro 5, né, gente? O capítulo 5 já é outro tópico, que é a associação de produtos e marcas, serviços e empresas. Alguém aí tá querendo o capítulo 4? Gente, bora lá falar sobre meios de comunicação e informação. Um tema muito falado, discutido. Olha lá, tem gente colocando 4. Ai, gente, a gente tem que transformar a nossa vida assim, né? Em momentos de alegria, em ser feliz, porque senão a coisa não anda. E hoje eu tava fazendo um post, gente, revendo uma live minha antiga de março. E eu comecei a fazer um post, sabe? Que falava sobre como a gente encara os desafios da nossa vida. E eu lembrando, sabe, quando eu era assim uma pessoa muito pessimista, eu não acreditava que eu seria capaz de vencer os desafios. Depois eu vi e passei por uma segunda etapa. Quando as pessoas começaram a falar pra mim assim, Ana, a solução existe. E eu não acreditava. E aí finalmente quando eu entrei na terceira etapa, que é saber que eu sou a dona da minha vida e que eu posso mudar tudo. Eu posso, gente. Existem muito poucas coisas na vida da gente que a gente não pode mudar, que são desígnios divinos. Mas aquilo que nos incomoda e os desafios que Deus mesmo manda aqui pra gente, pro nosso próprio aprendizado, a gente pode modificar. E hoje, enquanto eu tava fazendo esse post, sabe, que eu acho que eu devo postar daqui uns 3 dias, mais ou menos, eu fiquei pensando em quantos desafios a gente já venceu e quantos desafios ainda vem pela frente. E aí o Natanael disse que a 4 merece uma live exclusiva. Façam as perguntas aí pra mim, que aí a gente monta uma live só pra responder perguntas sobre a 4, tá? E talvez nem responder, mas discutir, eu acho que é o melhor termo. Discutir sobre o capítulo 4. Então bora lá falar sobre ele, meios de comunicação e informação. Gente, olha só, aqui diz o seguinte, que é nosso direito utilizar os meios de comunicação, assumindo integral responsabilidade pelas informações emitidas e sempre pautadas nos valores previstos no código. O que significa isso? Significa que a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós postamos algumas coisas nas redes sociais. O capítulo 4 ainda fala, né, sobre rádio, sobre televisão, sobre jornais, sobre panfletos, sobre livros,
Mas o que está em voga mesmo hoje são as redes sociais. E o capítulo 4, eu tenho muita certeza de que o Conselho Federal de Nutricionistas está estudando bastante como fará para atualizar o nosso capítulo 4 aqui do nosso código. Mas isso eu tenho certeza que eles não vão mudar, que é o nutricionista assumir integral responsabilidade por tudo que posta. Então, toda vez que você for postar alguma coisa, pense sobre o que você está postando. Pense se isto leva à saúde das pessoas, se isso faz parte da educação nutricional, se isso está realmente relacionado com segurança de alimentos, se isso favorece um colega seu, se é um assunto, por exemplo, de desenvolvimento pessoal. Então você, que quando posta na rede social, você é responsável pelo que você está falando ali. Então tenha cuidado com essas postagens. Diz que é nosso direito, e isso aqui é muito importante que a gente saiba. Nós podemos sim divulgar nossa qualificação profissional. A gente não precisa ter medo nem vergonha de falar quem somos, a que viemos, o que estamos fazendo, quais são os métodos que nós utilizamos, quais são os protocolos, quais são as nossas diretrizes, as nossas técnicas. Por exemplo, eu tenho desenvolvido um método para treinar nutricionistas de Yuan. É um método que eu utilizo, que eu já utilizei na minha prática. Então, não era um método, né? Eram sequências de procedimentos e protocolos. Eu estou transformando isso em um método. Eu posso divulgar isso. Eu posso contar como eu faço isso. É meu direito, tá? Posso sim. Então, esses dois direitos ficam muito claros para a gente. Saber que nós somos responsáveis por tudo que a gente fala. E segundo, que nós podemos divulgar tudo que a gente faz. Isso podemos fazer tranquilamente. Agora, começa aqui os nossos deveres. Então, dever do nutricionista: compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação. Todos vocês aqui têm pelo menos Instagram. Vocês já pensaram em o que vocês postaram sobre nutrição recentemente? Vocês têm postado alguma coisa sobre nutrição? Por quê? Porque nós podemos e devemos compartilhar informações sobre alimentação, sobre nutrição, sobre segurança de alimentos, sobre legislação, sobre desenvolvimento pessoal na nossa área. Nós temos sobre a nossa prática diária. Então, inclusive, é um dever nosso compartilhar com as pessoas, compartilhar os nossos erros, compartilhar nossos acertos, fazer perguntas, encontrar saídas. Isso faz parte, é nosso dever. Então, a gente tem muito assunto para tratar aqui do que simplesmente ficar postando foto de antes e depois e ficar discutindo eternamente sobre se o nutricionista pode ou não postar foto de antes e depois e ficar postando foto sua de biquíni, por exemplo, com decotões e tudo mais, né? Então, a gente tem muito assunto para falar nas nossas redes sociais. Por quê? Porque o principal objetivo do nutricionista é um dever dele, passar essas informações, compartilhar essas informações para promover saúde, para promover educação nutricional, para promover segurança, cuidados com a segurança de alimentos, higiene, hábitos de higiene, hábitos saudáveis, hábitos equilibrados. Isso é nosso dever. Agora, surgiu ontem uma pergunta que eu achei extremamente interessante, né? Que era, deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui, que era a questão de por que eu não poderia. E alguém aí pode me lembrar da live que estava ontem, que não dava na saúde. Gente, vou me esquecer. Eu vou me lembrar aqui até o final. Por quê? Aqui diz o seguinte, que dentro desses nossos deveres, a gente, quando compartilha essas informações, tem que entender que uma mesma informação não serve para todo mundo.
Se não me engano, era o uso de alguma prática, algum suplemento, né, específico, se eu não poderia falar que determinado paciente usou e teve um resultado X, porque acontece muito da gente ver aí na internet as pessoas colocando assim: olha, esse paciente fez a dieta paleo, usou o suplemento carnitina e olha o corpo que ele conseguiu em 30 dias ou em 20 dias. Então eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nem sempre essa dieta vai servir para todo mundo. Nem sempre esse suplemento vai servir para todo mundo. O Natanael me lembrou aqui, olha, vamos ver se é isso. Como Nutri, posso indicar um protocolo que uso com meus pacientes? Primeira pergunta. Pode. Você pode falar, porque você vai falar sobre o protocolo que você usa. Então, você pode usar um ou vários protocolos. Então, essa primeira pergunta, ok, você pode. Ela está prevista ali no nosso direito. Divulgar sua qualificação, técnicas, métodos e protocolos. Depois ele diz assim: defendendo esse protocolo com benefício a um determinado grupo, você pode. É seu protocolo. Você pode fazer essa divulgação. O exemplo, jejum intermitente. O que você deve, aí é importante que você associe o direito ao dever. Então você tem o direito de divulgar o protocolo, você tem o direito de defender o protocolo, mas você tem o dever de dizer que estas informações podem não ocorrer da mesma maneira para todo mundo, inclusive para o grupo que você está defendendo. Pode ser que dentro desse grupo algumas pessoas não se adequem ao jejum intermitente, por exemplo, para obesos. Pode acontecer. Então, é seu direito, sim, Natanael, mas é seu dever colocar que isso não é para todos e que a pessoa às vezes não terá o mesmo resultado. Fica claro? Então, isso é um ponto importante. Associar os seus direitos aos seus deveres. Muitas vezes a gente só olha os nossos direitos. A gente se esquece de verificar se junto com aquele direito eu tenho algum dever a ser clareado e compartilhado. É vedado aos nutricionistas, olha só, divulgar informações ou utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal ou prejuízo para a população. O que eu entendo como utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal? É você ficar divulgando informações que às vezes vão causar ali naquela população o entendimento de que você está sendo desleal com algum outro profissional ou com algum outro nutricionista específico. Então tenha o cuidado para nos seus comentários e nas suas defesas não gerar concorrências. É vedado ao nutricionista divulgar propagandas ou mensagens enganosas ou sensacionalistas. Gente, aquela história de que faça dieta X e perca Y em X dias, isso é muito perigoso. Isso acaba tendo uma mensagem enganosa, uma mensagem sensacionalista. Então, sempre que você for falar sobre uma promessa, você tem que ter o cuidado da mesma forma, é possível que você tenha alcançado essa promessa com muitas pessoas, mas ela não é para todos. Então, isso que tem que ficar claro. Pode ser que você tenha usado um protocolo para 200 pessoas, 210 pessoas. 208 respondeu muito bem, mas 2 não responderam. Então, você pode divulgar o seu protocolo, você pode divulgar aí o seu resultado, mas desde que fique claro que ela pode ter pessoas que não irão se ajustar a esse protocolo, embora você tenha conseguido um resultado de 98% de acerto, tá? Porque senão você está passando mensagem enganosa e sensacionalista, sim. Divulgar imagem corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos e técnicas. Então pode ser que você utilize aqui, olha que essa pessoa conseguiu esse resultado
e tira a foto dela do antes e do depois, e aí você diz que foi ao resultado da dieta que você aplicou, do suplemento, do aparelho, do equipamento, da massagem, do não sei o que, gente. Isso é proibido. Por quê? Porque isso pode causar um dano à saúde da pessoa. E foi essa pergunta de ontem que eu achei interessante. Às vezes a gente acha que, mas isso é saudável, isso é equilibrado, isso tá bacana. Sim, mas será que tá bacana para todo mundo? Será que tá equilibrado para todo mundo? Não, não vai estar. Por quê? Porque a nutrição é personalizada. Nutrição sempre é personalizada. Nutrição na clínica é personalizada. Nutrição dentro da UAN é personalizada. Na hospitalar é personalizada. E tudo que você for fazer. Porque a gente está trabalhando com indivíduos. E aí, por exemplo, na UAN, por que eu falo que é personalizada? Gente, porque mesmo que eu vá atender supermercado, vão ter nuances que só supermercado X vai ter, o Y não vai. Então é tudo, a gente tem um protocolo, um procedimento que eu vou ajustar. Então por isso que às vezes eu vou usar um determinado protocolo que é saudável e equilibrado, mas pode ser que para determinada pessoa, um diabético, aquele protocolo saudável e equilibrado não será ajustado para ele. Então ele vai causar um dano à saúde. E lembrando que a gente tem a questão da saúde psicológica, que a gente muitas vezes se esquece disso. Então alguém que está ali exposto, com a sua imagem exposta, alguém que está vendo aquela imagem, o que tudo isso pode causar no outro, né? Olha, é proibido utilizar o valor de seus honorários em promoções e sorteios. Então nós não podemos fazer promoção e sorteio das nossas consultas, nem enquanto estivermos dentro de uma clínica, por exemplo, não podemos fazer isso, tá? Ontem eu fiquei pensando muito sobre a questão de representantes comerciais, de indústrias farmacêuticas e farmácias, né, de manipulação e outras. Gente, eu fiquei pensando, eles sempre pedem para tirar uma fotografia, né, com a gente, com eles, com o representante, com o potinho do medicamento, do suplemento que ele levou, e aí eles postam lá na rede social deles. Mas vocês já repararam que esses profissionais não têm, a rede social deles não tem vínculo com a indústria que eles estão representando? Hoje passei o dia procurando isso. Eu fui procurar para ver e vi que não tem. Os locais sérios, as indústrias sérias, os representantes, eles não têm. É o nome deles. Eles colocam na rede social deles. E ontem a gente falou na aula sobre isso. Se eu quero ficar fazendo divulgação de coisas, aí eu já não sou mais nutricionista. Aí eu sou influencer. Né? Eu sou uma influenciadora digital, então eu vou tirá-la da minha bio nutricionista e vou colocar influenciadora digital, porque aí é outra história. Aí não é código de ética de nutricionista, eu não estou divulgando que sou nutricionista, eu estou divulgando que sou uma influenciadora. Então eu vejo que os profissionais também da área farmacêutica, da indústria de suplementos, eles usam o Instagram pessoal deles. Eles colocam uma foto dele comigo, entendeu? E aí, eu, por exemplo, não poderia repostar isso no meu story ou no meu feed, porque aí eu estaria fazendo propaganda da marca, certo? Mas, se eu tenho o meu perfil pessoal, onde eu não estou falando que sou nutricionista, naquele perfil eu não estou dando dicas de nutrição, eu não estou orientando, então é uma outra história. Essa história de ficar com os recebidos, né? Tem um recebidos, recebíveis, sei lá, aquela pessoa que fica recebendo aquele tanto de brinde, presente, comida, disso, daquilo, nós como nutricionistas não podemos. Se eu estou querendo influenciar alguém a comer determinado cookie, eu vou ser o quê? Influenciadora digital. Eu não vou ser ali, na minha bio, tem que estar lá influenciadora digital e não nutricionista, porque ao nutricionista é vedado utilizar, prescrever, indicar, associar sua imagem para divulgar produtos alimentícios, suplementos, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, laboratórios, farmácias, a não ser que eu seja contratado por essa empresa. Se eu for, tudo bem.
Se eu não for, não posso. Utilizar embalagens para orientar e realizar educação nutricional, eu posso fazer isso. Posso sim, desde que eu tenha mais de uma embalagem. Eu posso sim indicar suplementos, posso indicar alimentos, marcas de alimentos, desde que eu tenha mais de uma marca. Então, a não ser que não exista no mercado, só existe uma, então beleza, então eu só vou falar para o cliente, olha, eu estou te indicando somente esta, porque eu desconheço que exista alguma outra marca que eu possa te indicar concorrente. Então, se eu vou passar um suplemento, eu preciso passar 2, 3 suplementos para marcas de suplementos similares, para que a pessoa tenha o poder de escolha. É proibido, né, vedado, fazer publicidade ou propaganda em meios de comunicação com fins comerciais de produtos e marcas, suplementos e equipamentos. É vedado receber vantagens financeiras de empresas ou indústrias ligadas à área de alimentação e nutrição, a não ser que eu seja contratada por essa empresa. Muito bem, direitos. Os direitos durante a formação profissional. Aí nós estamos falando, mais alguma dúvida, gente, sobre esse tema que a gente estava falando agora há pouco? Sobre representantes, sobre farmácias, sobre divulgação de produtos, sobre aparecer nas redes sociais, nas mídias sociais. Gente, olha, é proibido você ficar fazendo, por exemplo, está fazendo uma bioimpedância e filmar seu cliente. É proibido você fazer foto dos resultados que ele está alcançando ali, tá? Mesmo que ele permita, gente, mesmo que isso não está previsto no nosso código de ética, tá? Está vedado. E olha, toma muito cuidado porque tem muitos olhos aí, viu? Fiscalizando a gente. E aí, quando se trata de formação profissional, por exemplo, existem também algumas dúvidas, né? Com relação a supervisor de estágio, preceptor. Então, aqui é direito do nutricionista exercer a função de supervisor. É direito do nutricionista delegar atividades ao estagiário. Atividades que eram privativas do nutricionista. E ele pode delegar para o estagiário, desde que seja sob a sua própria supervisão. E que ele seja o responsável e que exista um termo de compromisso de estágio. Isso é importante, gente. O estagiário precisa de ter um termo de compromisso com a empresa, tá? E aí é vedado permitir o estágio onde não haja nutricionista no local. Agora, uma coisa interessante aqui no código é que não diz que tem que ter nutricionista o tempo integral que o estagiário estará lá. Simplesmente não pode não ter de jeito nenhum. Tendo um nutricionista e ele fazendo a supervisão, isso é possível, né? Pelo menos é o que está aqui na nossa no nosso código. É importante que os supervisores de estágio, eles cumpram a legislação, que eles estejam comprometidos com a formação técnica dos alunos, que ele busque condições adequadas, busque espaços melhores para os estagiários, que garanta uma supervisão, uma formação ética e técnica compatível com a área do estágio, que ele esteja comprometido em todos os níveis com a formação do aluno, que ele informe ao paciente ou à clínica ou à empresa que ele estiver atendendo como consultor que vai ter estagiário lá e o dono da empresa pode dizer que não quer, tá? Então ele pode falar, olha, estagiário não. E aí você então se obriga, você vai ter que estar lá presente. E aí, gente, entra também a parte das pesquisas, né? Que nós temos o dever, temos direitos de realizar pesquisas, de divulgar os resultados, mas tem algumas coisas que são vedadas, né? É vedado, por exemplo, omitir a citação de terceiros, é vedado declarar autoria à produção científica ou método de trabalho que não tenha participado, é vedado permitir difamar, diminuir ou desvalorizar a profissão e áreas de atuação, dos diferentes conhecimentos que ele está. Então, são alguns tópicos que nós precisamos ter todo cuidado.
como, por exemplo, assim que nos formarmos, nos regularizarmos com a nossa inscrição no conselho, para que a gente possa exercer a nossa profissão. Cumprir todas as normas que são definidas pelo Conselho Federal e Regional, a sempre cumprir, atender as convocações, as notificações e intimações. E, gente, tem uma coisa que muito importante que às vezes as pessoas confundem, é que nutricionista ART é diferente de nutricionista consultor, tá? E aí, quando a gente está falando aqui no conselho, o nutricionista, quando ele é RT, ele está lá inscrito no conselho, tá? Ele tem um número de conselho e ele vai lá e anota na carteirinha dele que ele está trabalhando naquela indústria, naquela empresa, naquele restaurante, naquele hospital. E nem sempre isso é necessário. Normalmente isso é solicitado por um fiscal, por um órgão sanitário, tá? Porque a gente não tem obrigatoriedade da presença do nutricionista nos espaços. E aí isso é um tema para a gente falar muito, inclusive tem muita gente que gosta desse assunto, e um outro que a gente trata aqui muitas questões, que é o PAT. Muita gente com dúvida no PAT, muita. Eu acho que brevemente eu vou falar sobre PAT aqui numa live. E aí até dia 28 de fevereiro a gente está o quê? Permitido para fazer qualquer tipo de atendimento online, não mais presencial, no consultório. E lembrando que a gente tem, então, protocolos para atendimento, que é a questão de ter sinalização na parede, né, ou sinalização sobre higienização de mãos, sobre a etiqueta respiratória, sobre o uso de álcool gel, todos esses cuidados nas recepções, os cuidados nos refeitórios onde a gente atende, o uso de máscaras dos nossos colaboradores, uso de luvas, a frequência que devem ser trocados, o distanciamento, como que a gente pode fazer essa comunicação. Então a gente tem uma série de protocolos que hoje fazem parte do nosso, não fazem parte propriamente do nosso código, mas que hoje estão inseridos para que a gente possa viver e passar essa situação pandêmica que a gente está vivendo. E acredito que dentro de alguns instantes o Instagram vai nos cortar, e ele tem cortado a gente sem dar aviso prévio. Às vezes ele coloca ali, faltam 20 segundos, mas às vezes ele simplesmente corta. E aqui no meu relógio a gente já está vencendo o nosso horário. E aí, antes que ele nos corte, eu quero agradecer vocês, gente, que estiveram aqui comigo hoje. Mandem essa live para os colegas de vocês, coloquem suas perguntas no direct para mim, eu vou ter o maior prazer em responder. E olha só, eu estou muito feliz com tantas perguntas que eu tenho recebido, com tanto carinho que eu tenho recebido nas redes sociais de vocês nutris, que estão me acompanhando e que estão gostando do meu conteúdo. E eu vou deixar na bio do Instagram um link para vocês me ajudarem. É um link de uma pesquisa muito rápida para vocês me ajudarem, para que eu possa fazer conteúdos aqui que sejam realmente importantes e interessantes para vocês, porque esse é meu objetivo com Domine a Nutrição. É o objetivo de levar conhecimento e de compartilhar conhecimentos com vocês. E então eu vou deixar isso, é um pedido que eu faço para vocês, se vocês quiserem me ajudar, no sentido de que eu possa melhorar aqui o nosso domínio, o nosso canal, para que nós tornemos, olha, agora ele apitou, 28 segundos, para que a gente se torne realmente um dominador da nutrição, e onde a gente esteja, do jeito que a gente estiver, em qualquer trabalho, a gente seja próspero, responsável, ético, reconhecido, feliz. Muito obrigada, meus amigos. Faltando só 8 segundinhos, eu me despeço dessa live que para mim foi maravilhosa. Espero que para você também.